Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carolina Leite, psicóloga do projeto Rede Vida, que acontece no Movimento de Mulheres em São Gonçalo. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o Alex Gomes, que é administrador, diretor, presidente do grupo Pela Vida de Niterói. E hoje nós vamos tratar com o Alex o tema Enfrentamentos do Estigma, Discriminação, como barreiras, né? A prevenção e tratamento do HIV/AIDS. Alex, pode se apresentar, por favor. Primeiramente, bom dia. Agradecer ao Movimento Mulheres de São Gonçalo, um movimento muito importante para a cidade, que eu já acompanho há muito tempo a história de vocês. Acho que é um trabalho singular aqui, tanto para as mulheres que passam por diversas situações, acho isso muito legal. Estar hoje aqui conversando com vocês é muito bom e estar contribuindo também. Acho que a gente pode construir um dia de informação para as pessoas e isso vai valer muito a pena. Eu sou Alex, sou do Grupo Pela Vida Niterói, estou como diretor, mas também atuo no Fórum ONGs de Tuberculose e o Fórum ONG AIDS do Estado do Rio. Né? A gente vem trabalhando aí para tentar disseminar informação para todas as pessoas e que elas tenham acesso aos serviços de saúde, que o SUS está aí disponível para todo mundo. Alex, o nosso projeto aqui no município de São Gonçalo chama Projeto Rede Vida Construindo Novos Caminhos. Como funciona o seu projeto lá em Niterói? É a mesma coisa? Tem um pouquinho de diferença? O que você acha? Então, o nosso projeto em Niterói, a gente desenvolve parceria com outras instituições e vai desenvolvendo. Hoje a gente tem um trabalho para desenvolver comunicação em saúde. A gente tem um grupo de jovens que eles são capacitados e a partir dessa capacitação eles desenvolvem materiais com uma linguagem mais acessível para um grupo de jovens. Porque hoje, se a gente chegar com um serviço que possa produzir um material, a gente vai ter um público. Claro que o serviço tem pessoas da gestão, tem pessoas capacitadas, mas a gente vê que fica muito distante a linguagem para o jovem. Hoje a gente sabe que são os mais atingidos tanto por IST quanto por HIV. Aquela faixa etária de 14 a 24 anos são a maior taxa de incidência. Então é onde a gente precisa ter uma maior atenção com esse público e também falar na linguagem deles. Não adianta nada. É indispensável, exatamente. Exato, falar Fala um pouquinho, por favor, Alex, sobre a sua trajetória em relação a esse tema. Tá, eu comecei a fazer parte do ativismo de HIV/AIDS em 2013. Tinha bastante, faz um pouco de tempo, então acho que já tem 11 anos, né? E aí o meu avô, né, que eu considero meu pai, tudo, foi alguém que me ensinou muito sobre questão de HIV, sobre gestão de organização da sociedade civil. E a gente trabalhou junto até meados do ano passado com esse trabalho. Então, meu envolvimento na causa de HIV, ele era uma pessoa que vivia com HIV, prosseguimento e continuar esse legado que ele trouxe, né? Junto, o nome dele é Inácio Queiroz, acho que é bom falar, o pessoal do Movimento Mulher de São Gonçalo já trabalhou com ele algumas vezes, ele fez muita palestra e tal. Então, eu estou nesse caminho junto dessa missão, eu acho, assim, que a gente desenvolve. Então, também foi um trabalho muito longo até chegar aqui, de aprendizado, de estudo, para a gente conseguir conversar com as pessoas e trazer essa mensagem de HIV, que ele começou lá no início. Muito bom. Falando sobre estigma, Alex, você poderia explicar qual seria o impacto desse termo estigma entre os pacientes? O que isso significa entre eles? Sim, eu acho que o estigma a gente pode começar explicando o que é, porque as pessoas às vezes têm muita confusão de saber. A gente fala muito estigma. Estigma, ele é um termo que foi criado lá, vamos dizer assim, na Idade Média, ou até anterior também, que era uma marca. Geralmente bandidos, pessoas que cometiam crimes, eram marcados, ficavam com aquela marca e carregavam o que eles se chamavam de estigma. Então é isso, é uma marca que fica visível no corpo, ou uma marca que aquela pessoa carrega. Então esse é a mais, vamos dizer assim, tentando explicar o estigma. Para o caso do HIV, a gente pode retornar a um período anterior, né? No início da década de 80, quando começaram a aparecer os primeiros casos de HIV, a imprensa mundial
falou que era uma doença predominantemente, era uma doença de gays, a peste gay. Então, quando trouxe essa informação, acabou que os gays daquela época carregaram esse estigma, as pessoas que viviam com HIV estavam com esse estigma, estavam com essa marca, né? Então, esse é mais ou menos o quadro que a gente teve naquela época sobre o E estigma. hoje em dia as pessoas continuam sendo estigmatizadas Continuam. pela Hoje, questão do HIV, né? sim, hoje a gente vê ainda um quadro. Claro que teve algumas mudanças, tem um posicionamento um pouco melhor, mas ainda existe um estigma muito grande. É muito comum quando a gente vai dar um diagnóstico positivo para uma pessoa, a pessoa se sentir culpada, a pessoa não querer mais se relacionar sexualmente com ninguém, porque acha que ela mesma está carregando esse estigma, está carregando essa culpa, Essa tem um marca, sentimento, né? essa marca. Então acontece essa dificuldade, o estigma ainda está aí presente. Mas com o tempo, acredito, não sei se é assim, né, no cotidiano de vocês, acredito que com o tempo, com o trabalho e acompanhamento, essa pessoa consiga entender que ela não é um ser de outro mundo, que isso pode acontecer com qualquer pessoa que não se previne, e aderir, né, ao tratamento, se sentir um pouco melhor, ver que hoje em dia é uma doença crônica, né? A AIDS, sim. no caso, seria uma doença crônica que é tratável, controlável. Isso acontece? Sim, hoje a gente vê que, assim como na década de 90, década de 80, o que salvou a maioria das pessoas foram solidariedade e acompanhamento. Porque aquelas pessoas não tinham medicação, aquelas pessoas estavam sendo martirizadas, sofrendo discriminação direta. Então, a solidariedade foi o mais importante naquele momento, porque foi ali que as pessoas começaram a se sentir acolhidas. Eu acho que é importante isso. O acolhimento, o ouvir é importante para a pessoa que tem um diagnóstico, é importante para aquele momento que a pessoa está tentando entender o que está acontecendo na sua vida. Então, ouvir e ter essa solidariedade é importante. Faz ela se sentir mais segura. Sim, sim. Tá. E também ter a vontade de lutar pela vida. Sim, sim. Outra coisa, Alex, quais as experiências mais significativas você vivenciou nesse sentido, nesse tema, né? Que você se recorda? E quais as orientações você daria às pessoas para que pudessem enfrentar essas situações de uma forma que garantisse mais a dignidade? O que você recomendaria? Então, do caso mais significativo que eu tive a experiência de estar presente foi de um amigo que a gente conversando um dia e ele falou assim, vamos fazer um teste. Ele não esperava, não tinha sintomas e apresentou né, que deu reagente positivo. E aí a gente acompanhou ele durante muito período. Ele ficou triste com si mesmo, carregando sentimento de culpa, não queria conversar sobre o tema. E aí a gente fez esse acompanhamento, fez essa solidariedade com ele, levou ele em seminários, ele pôde conversar com outras pessoas. Acolheu, né? Outras pessoas que também acolheram ele, que também viviam com HIV, e aí ele pôde melhorar e seguiu sua vida, né, com acompanhamento. Hoje teve outros problemas não relacionados a isso, mas tem uma qualidade de vida muito boa. E o que eu costumo falar para as pessoas que teve algum diagnóstico é que ela possa procurar informação, organizações que trabalham com HIV e também converse com o seu médico. Às vezes o médico pode estar orientando de uma melhor forma, compreendendo as suas singularidades, suas necessidades e está orientando para que a pessoa tenha informação e perca esse sentimento de culpa que às vezes ela carrega quando tem um diagnóstico. É o que a gente costuma dizer, né? É possível viver de uma forma digna com o HIV, né? O que é necessário, indispensável, é o autocuidado, né? Você saber direitinho o que fazer. Hoje a gente já tem medicação, temos formas de prevenção, hoje é muito divulgado, né, que é o I igual a I, indetectável, igual a intransmissível. Então as pessoas têm que se empoderar mais dessa informação para poder estar em tratamento. E logo depois, quem sabe, no futuro, vamos torcer para que haja cura e também seja uma nova história aí que possa ser criada. Claro que não só a cura vai ser o suficiente para acabar com o HIV. Outras coisas também vão ser necessárias, né? A gente tem a questão da tuberculose, que apesar de ter cura há muitos anos, ainda não se acabou. Ainda acontece, né? Acontece.
Alex, outra pergunta seria: de que maneira as pessoas que vivem ou convivem com HIV/AIDS e outras ISTs devem agir efetivamente para garantir o seu direito ao acesso à educação de forma efetiva, para além dos protocolos? Então, hoje a gente tem os espaços de controle social, né? Que são fóruns, são conselhos. Acho que a pessoa participar desses espaços para poder incidir e garantir seu direito é muito importante. Até porque a informação é poder, né? A informação é poder. Além de estar informadas, elas vão estar incidindo, vão estar conhecendo e participando do dia a dia do Sistema Único de Saúde. Toda essa participação popular é muito importante, eu Até acho. porque dentro dessa questão de estigma, quando a gente está mais informado a respeito de nós mesmos, do que acontece com a gente, né? O que Sim. de todas essas instituições que você falou, você tendo todas essas informações, você consegue se livrar um pouco do estigma e até informar outras pessoas a respeito disso, né? Exatamente. Eu acho assim que o estigma ele vai estar aí, mas a pessoa tem que ter forças, não deixar, quando ocorrer alguma situação de discriminação, denuncie, procure seus direitos, faça valer, porque realmente você ser atendido num hospital ou numa clínica por um médico ou por uma equipe que não tem nenhum preparo é muito ruim. Então, é bom que seja qualificado o serviço que as pessoas são A pessoa já atendidas. chega fragilizada, Chega né? Ainda é mais fragilizada. mal atendido, a situação como um Exatamente. todo piora, realmente. Sim. Alex, advocacy, o que é e como se beneficiar do termo? É advocacy, né? Advocacy? Advocacy é um termo muito falado na sociedade civil. A gente já desenvolveu alguns projetos relacionados a isso, mas o que basicamente ele é. Advocacy é um termo de advogar por algo, ou advogar através de alguém, ou essa incidência política que a gente faz, né? Muitos costumam falar que é o lobby do bem, mas eu costumo falar que é um trabalho de advocacia. No caso do HIV/AIDS, eu posso exemplificar isso muito bem, que no início da epidemia de AIDS, muito considerada AIDS 1, a gente teve uma doutora que foi muito importante para o movimento nacional de AIDS, que é a doutora Laís Guerra. Recentemente ela se despediu da gente, mas ela foi a primeira coordenadora do Programa Nacional de HIV e AIDS que existiu. E o programa ele só surgiu a partir de um trabalho muito grande de advocacy da sociedade civil junto com as organizações de governo, né? Porque esse trabalho foi importante de pressão popular, que foi assim que conseguimos instaurar o primeiro programa nacional de HIV e AIDS, que se tornou referência mundial no trabalho de HIV no Brasil como um todo também. Então, isso foi muito importante. Então, eu acho que a advocacy é nada mais, nada menos do que esse trabalho que a gente faz de incidir politicamente para que possa se conseguir os direitos e assim trabalhar da melhor forma as questões de saúde, exercer, né, direitos humanos, assistência social, tudo isso. Que bom. Quero te agradecer muito, Alex, pela participação. E gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo. Ótimo. Como mensagem, eu acho assim, a gente vê que o estigma e a discriminação elas estão presentes, mas a gente pode construir outros caminhos que podem fortalecer tanto a política nacional de AIDS, as políticas públicas, e construir esse caminho que a gente precisa de amor, de união, de solidariedade, que acho que é o caminho que a gente precisa ter para o futuro do nosso país e de todas as pessoas. O acolhimento é tudo, né? A gente entender, ter empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, isso ajuda muito cada um a se levantar na hora que precisa, né? Seja qual momento for. Sim, então... Gente, pode falar. Não, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês que ficaram até aqui e até um próximo podcast.